Imagine um mundo onde o dinheiro que você guarda no banco pode simplesmente sumir do dia para a noite. Parece exagero, mas foi exatamente isso que aconteceu em 2008, quando a crise expôs a fragilidade do sistema financeiro. Milhões de pessoas perderam tudo, enquanto executivos continuavam no luxo. Foi nesse cenário caótico que nasceu uma ideia capaz de virar o jogo. E se houvesse uma forma de proteger seu valor sem depender de bancos, governos ou intermediários? Essa ideia ganhou corpo na forma do Bitcoin. Um código misterioso, escrito por alguém que nunca mostrou o rosto, trouxe ao mundo a primeira das criptomoedas. De repente, o controle saiu das mãos das instituições e voltou para o indivíduo. Não era só tecnologia, era um manifesto de liberdade. Mas o que muitos não sabem é que entender como funciona o Bitcoin vai muito além de acompanhar notícias de alta e baixa. É mergulhar num universo que mistura economia, matemática, psicologia de massa e até filosofia sobre o que é valor. E aqui está o paradoxo. Enquanto universidades renomadas ensinam finanças com base em sistemas centralizados, essa revolução digital cresce sem pedir licença. Não é sobre decorar gráficos, é sobre mudar mentalidade. Em apenas 20 minutos, dá para compreender fundamentos que muitos cursos de elite não revelam. Afinal, o que Harvard não te ensina é justamente aquilo que pode transformar sua relação com o dinheiro e abrir portas para um futuro onde você é dono do próprio destino. Quando viu o Bitcoin romper a sua máxima histórica, beirando os R$700 mil, não foi só um gráfico subindo. Foi como assistir um novo motor de cripto ligando em alta rotação dentro da economia real, mexendo com a forma como eu penso dinheiro no dia a dia. Lembro de quando eu ria sem graça ao ouvir criptomoedas são coisa de nerd. Hoje, pago um café, transfiro valor e protejo o patrimônio com a mesma naturalidade de quem usa Pix. É curioso. Quanto mais estudo, mais percebo que o Bitcoin não é apenas preço, é linguagem, é infraestrutura, é um novo alfabeto financeiro. E entre nós, quem aprende esse alfabeto cedo, escreve a própria história com mais autonomia. Eu costumo explicar assim: se antes eu dependia de portas vigiadas, agora eu carrego minhas chaves. Dinheiro que viaja leve, sem pedir licença, que funciona de domingo a domingo, madrugada adentro, como luz de farol em mar bravo. E é por isso que, mesmo com o hype, minha disciplina aumentou. Rotina de estudos, segurança, gestão de risco. Porque cripto não é loteria, é responsabilidade, estratégia, prazo e sangue frio. A recompensa? Liberdade de movimento e clareza para enxergar oportunidades que o velho sistema não mostra. Para quem busca um ponto de partida, eu ensino 3 passos práticos. Primeiro, alfabetização cripto. Entenda o que é rede, chave privada, carteira. Segundo, ritual de segurança. Anote as palavras semente em papel. Guarde em locais distintos. Terceiro, metas reais. Compras pequenas, recorrentes, sem ansiedade. Foi esse método que me tirou da plateia e me colocou no palco das criptomoedas, onde cada decisão tem peso e propósito. E se hoje o Bitcoin parece distante, lembre, todo mergulho começa molhando os pés. O próximo passo é entender por que o banco antigo não foi feito para essa água nova. Quando eu paro para explicar o sistema bancário, gosto de usar imagens simples. Pensa comigo. Você entra no banco, deposita seu dinheiro, confia que ele está guardado, seguro, mas na prática o que acontece? O banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa, cobra juros altos e depois devolve uma parte para você como se fosse favor. É como se você deixasse seu carro com um amigo e quando fosse buscar, descobrisse que ele passou o mês alugando para estranhos e ainda te deu só uma fração do lucro. Essa engrenagem, que muitos chamam de normal, foi o que me fez questionar. Será que somos donos do nosso dinheiro ou apenas figurantes no palco dos bancos? O detalhe é que quando você entende esse jogo, começa a enxergar onde o sistema pega pesado. O banco não cria riqueza do nada. Ele usa o seu capital para multiplicar ganhos dele. Já parou para pensar que se todos resolvessem sacar ao mesmo tempo, o cofre não daria conta? Foi isso que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Gente investindo sem parar, bancos emprestando a rodo até que a conta não fechou. Corrida bancária, desespero, famílias sem teto. E o mais cruel
Enquanto a população afundava, diretores brindavam bônus milionários. Essa assimetria fez nascer um sentimento coletivo de revolta. Não dá mais para depender deles. E foi nesse vácuo de confiança que o universo cripto começou a se formar. Alguém, escondido atrás do pseudônimo Satoshi Nakamoto, decidiu que era hora de reinventar a lógica do dinheiro. O Bitcoin não nasceu como modinha, nasceu como resposta. Uma moeda digital que não precisa pedir bênção de gerente nem aprovação de governo. Pela primeira vez, a promessa era simples e ao mesmo tempo revolucionária: liberdade. Liberdade para guardar, transferir, negociar, sem ter que implorar a terceiros. Foi aí que o jogo virou. E quando você entende essa virada, percebe por que o Bitcoin é chamado de ouro digital. Mas isso é assunto que merece mais fôlego no próximo ponto. Eu me lembro nitidamente de 2008. Foi como ver um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Bancos emprestando dinheiro para todo mundo, inclusive para quem não tinha como devolver. E, de repente, o inevitável aconteceu. A roda travou. Casas sendo retomadas, famílias quebradas, desemprego em massa. Foi nesse caos que o mundo percebeu que a confiança depositada nos bancos era, na verdade, areia movediça. O que antes parecia sólido mostrou ser apenas fachada. E no meio dessa poeira, a pergunta ecoava: será que não existe outro caminho? A tal corrida bancária virou um pesadelo coletivo. Imagine chegar no caixa para sacar suas economias e ouvir: não tem, já foi emprestado. Foi essa dor que reacendeu uma fúria silenciosa. Como o sistema financeiro pode sugar tanto e devolver tão pouco? O povo perdeu quase tudo, mas os executivos, esses continuaram com bônus, jantares caros e uma vida de luxo. Essa discrepância cavou uma ferida que o tempo não fechou. É como se um estopim tivesse sido aceso, aguardando a faísca que mudaria a história do dinheiro. E essa faísca veio disfarçada de código. Satoshi Nakamoto, um nome misterioso, lançou em 2009 algo que parecia delírio: um sistema de criptomoedas, descentralizado, sem banco, sem governo. Bitcoin nasceu não como moda, mas como resposta a essa ferida social. Pela primeira vez, alguém dizia: guarde seu próprio valor sem intermediários. E é aí que a virada acontece, porque quando a gente fala em cripto, não é só sobre tecnologia, é sobre resgate de poder. Mas esse poder ainda precisava provar que não era só teoria. Quando o Bitcoin surgiu em 2009, não parecia nada grandioso. Um pedaço de código, escrito por alguém que até hoje ninguém sabe ao certo quem foi, prometendo devolver às pessoas o poder sobre o próprio dinheiro. No começo, parecia brincadeira de nerd. Uma moeda digital sem lastro físico, sem banco central. Mas justamente aí estava a revolução. Porque em vez de depender de bancos que quebram ou governos que manipulam, a proposta era clara: cada um cuidaria do que é seu. As criptomoedas nasceram para responder ao grito de liberdade que ecoava desde a crise de 2008. A grande sacada foi a blockchain, uma tecnologia que funciona como um livro contábil aberto, visível para todos, mas impossível de adulterar. Imagine anotar cada transação em um caderno indestrutível, copiado em milhares de lugares ao mesmo tempo. Ninguém pode rasurar, ninguém pode esconder. É por isso que até hoje o Bitcoin nunca foi hackeado. A confiança não vem de uma instituição, mas da própria matemática. Isso, para quem cresceu ouvindo que o banco é o lugar mais seguro para guardar dinheiro, foi como virar o mundo de ponta cabeça. E foi nesse cenário que as criptomoedas começaram a provar seu valor. No início, valendo menos que um centavo, quase ninguém levava a sério. Só que, aos poucos, gente cansada de depender do velho sistema foi adotando. Compras simples, transferências internacionais, pequenos negócios começaram a aceitar. O que parecia um jogo de computador virou alternativa real ao papel moeda. Hoje, quem olha o Bitcoin valendo centenas de milhares de reais pode até achar exagero, mas quem entendeu lá atrás percebeu que não se tratava apenas de preço, era sobre autonomia. E isso só foi o primeiro passo dessa história. Quando passei a ver o Bitcoin como ouro digital, minha visão sobre o que é valor mudou radicalmente. Pensa comigo, o ouro sempre foi respeitado, não importa o país, sempre guardou status de reserva de riqueza. Só que carregar ouro é pesado, exige segurança, cofres, logística.
O Bitcoin trouxe essa mesma robustez, mas na forma digital. Ele não enferruja, não se desgasta, não ocupa espaço físico. E ao contrário do dinheiro tradicional, não precisa passar por fronteiras com taxas absurdas. É só transferir simples assim, de pessoa para pessoa. A descentralização é o coração dessa revolução. Se antes o meu dinheiro ficava refém de bancos, agora eu posso controlar minhas criptomoedas sem precisar de um gerente dizendo sim ou não. Imagine viajar para qualquer país do mundo sem trocar moeda, sem se preocupar com o câmbio. Basta ter acesso ao Bitcoin e pronto, você consegue usar em qualquer lugar que aceite. Isso já acontece em cafeterias, supermercados e até grandes empresas. É como se o Bitcoin falasse um idioma universal que todos entendem, sem precisar de tradutor. E quanto mais o tempo passa, mais essa lógica se fortalece. Se antes as pessoas chamavam o Bitcoin de modinha, hoje governos inteiros estão correndo atrás de criar versões digitais de suas moedas, só que controladas, centralizadas, diferentes do que o Bitcoin propõe. A ironia? O que nasceu para libertar, agora inspira aqueles que sempre quiseram controlar. Mas é justamente aí que está o ponto. O Bitcoin segue livre, independente, intocável. E é nesse contraste que surge a curiosidade sobre as outras criptomoedas, as chamadas altcoins. Depois que o Bitcoin abriu o caminho, começaram a surgir as chamadas altcoins, ou seja, moedas alternativas. Cada uma delas trouxe propostas diferentes, algumas mais rápidas, outras focadas em contratos inteligentes, outras voltadas para setores específicos. O Ethereum, por exemplo, não é só moeda, é uma plataforma inteira de aplicativos descentralizados. Já a Solana ganhou fama pela velocidade, enquanto a XRP se conectou ao setor bancário. Tudo isso mostra que o mundo das criptomoedas não parou no Bitcoin, ele se multiplicou em possibilidades. Mas, junto com essas inovações sérias, nasceram também as meme coins. Sim, moedas criadas a partir de piadas da internet, como a Dogecoin ou a Shiba Inu. À primeira vista, parecem brincadeira de mau gosto. Porém, quando muita gente começa a comprar, por moda ou por movimento comunitário, o valor dispara. É como se uma piada virasse uma corrida ao tesouro. E por incrível que pareça, essas moedas já fizeram milionários da noite para o dia. Isso prova que no mercado cripto, até o improvável pode virar realidade. Já as stablecoins ocupam outro espaço nessa história. Diferente das altcoins e memecoins, elas foram feitas para dar estabilidade. Uma USDT, por exemplo, vale sempre o mesmo que $1. É como se fosse um porto seguro dentro do mar agitado das criptomoedas. Para quem quer mandar dinheiro de um país para outro, sem pagar taxas absurdas de banco, as stablecoins são um caminho rápido e barato. E é nessa mistura de seriedade, humor e estabilidade que o mundo cripto vai ficando cada vez mais dinâmico. Mas ainda tem um detalhe curioso. Os tokens que ultrapassaram o campo financeiro e entraram até no futebol e nos videogames, foi aí que vieram os tokens com utilidades bem específicas. Os chamados fan tokens, por exemplo, criaram uma ponte entre torcedores e clubes de futebol. De repente, quem tinha aquele token do Barcelona, do PSG ou até de times brasileiros como o Flamengo, podia ter desconto em ingresso, em camisa oficial e até participar de votações internas. Olha a sacada. Transformar paixão em valor. É a cripto entrando num campo onde antes só o dinheiro tradicional reinava. E mais, esses tokens não ficaram restritos ao esporte. Eles abriram a mente de muita gente para perceber que o mundo das criptomoedas não é só investimento, mas também experiência. Nos games, a coisa ficou ainda mais maluca. Lembra daqueles joguinhos antigos em que você pegava moedas douradas pelo caminho? Pois é, agora essas moedas viraram criptomoedas reais, que você pode sacar e transformar em dinheiro. Eu mesmo já vi pessoas que começaram com pouco e viram seus tokens de jogo valorizarem milhares por cento. Imagine investir o equivalente a R$100 e meses depois ver isso virar uma quantia que mudaria sua vida. Isso aconteceu com jogos como Axie Infinity, onde cada batalha podia render lucros de verdade. Jogar nunca foi tão literal. Diversão misturada com investimento. Esse movimento mostra como o universo cripto
não tem limites. Não estamos mais falando só de comprar e guardar Bitcoin, mas de integrar criptomoedas ao cotidiano de formas criativas. Do estádio de futebol à tela do videogame, as pessoas começaram a entender que o valor pode estar em lugares inesperados. E é exatamente essa expansão que ajuda a explicar por que algumas moedas disparam enquanto outras desaparecem. Porque no fim, o que dá valor é sempre a escassez e a utilidade. Mas calma, esse é justamente o próximo ponto da nossa conversa. O valor de uma criptomoeda não nasce do nada. Ele se constrói em 3 pilares: utilidade, escassez e demanda. Vamos simplificar. Se um ativo serve para algo real, muita gente vai querer. Se é limitado, como o Bitcoin com seus 21 milhões de unidades, a procura só faz o preço subir. E se a comunidade fala sobre isso o tempo todo, o interesse cresce ainda mais. É a mesma lógica de uma obra de arte rara. Quanto menos peças existem, mais alto é o valor. Com as criptomoedas funciona igual, mas numa escala global. Veja o exemplo do Bitcoin. Ele é útil porque pode ser usado como meio de pagamento em vários países. É escasso porque tem limite fixo de emissão. E é desejado porque representa liberdade financeira. Resultado: valorização gigantesca ao longo do tempo. Agora compare isso com uma meme coin, como a Shiba Inu. Nasceu como piada, não tinha utilidade prática, mas viralizou. Só a demanda gerada pelo burburinho foi suficiente para transformar centavos em fortunas. Essa imprevisibilidade é parte do DNA do mercado cripto, onde a percepção vale tanto quanto a função. Mas o que realmente separa o joio do trigo é a utilidade. Empresas como Tesla, Mercado Livre e até bancos já usam criptomoedas em operações, justamente porque enxergaram valor além da especulação. Quando um projeto resolve problemas reais, ele se torna indispensável. E aí a curva de crescimento fica quase inevitável. Esse é o raciocínio que explica por que algumas moedas desaparecem e outras se consolidam. Mas calma, porque existe um movimento ainda maior que vem legitimando esse mercado. Os ETFs de cripto, que levaram esse universo direto para a maior bolsa de valores do planeta. Quando os ETFs de criptomoedas chegaram às bolsas dos Estados Unidos, foi como abrir a porta de um novo andar no prédio do mercado financeiro. Até então, muita gente via o Bitcoin como algo distante, reservado a geeks ou investidores ousados. Mas de repente, com esses fundos negociados em bolsa, qualquer pessoa pôde acessar o mundo cripto da mesma forma que compra ações da Petrobras ou da Apple. Isso trouxe legitimidade, porque se a maior bolsa do mundo aceita, é sinal de que não se trata mais de uma brincadeira, mas de um ativo que merece respeito. O impacto foi imediato. O lançamento do ETF de Bitcoin e depois do Ethereum fez o preço disparar, porque atraiu investidores institucionais, fundos, bancos, gestores que antes não queriam se arriscar comprando criptomoedas diretamente. Agora eles podiam ter exposição de forma regulamentada, com a segurança de uma estrutura tradicional. Foi como ver o dinheiro tradicional dando a mão ao dinheiro digital, mesmo que a contragosto. E isso criou um novo ciclo de valorização, colocando o mercado num patamar ainda mais robusto. Só que nem tudo são flores. Se por um lado os ETFs facilitaram o acesso, por outro podem engessar um pouco a ideia de liberdade que o Bitcoin nasceu para representar. Afinal, quem compra via ETF não tem posse real da moeda, apenas do papel que a representa. É como assistir ao jogo pela TV em vez de estar no estádio. Você participa, mas não sente a mesma emoção. Ainda assim, esse movimento reforça que o mercado cripto está amadurecendo. E é justamente nesse amadurecimento que muitos investidores se perdem, cometendo erros básicos que poderiam ser evitados. Os erros mais comuns no mundo das criptomoedas não acontecem por falta de oportunidade, mas por falta de preparo. Muita gente espera o Bitcoin bater recorde, aí corre para comprar na euforia. Depois, quando o preço cai, porque todo mercado tem altos e baixos, bate o desespero e vende no prejuízo. Esse movimento de comprar caro e vender barato é o contrário da lógica saudável de investimento. É como entrar no supermercado na hora em que tudo está mais caro e reclamar que a conta não fecha. O problema não é o ativo, é a falta de estratégia. Outro deslize frequente é investir sem estudar. Tem gente que confunde cripto com jogo de aposta. Escuta um amigo dizendo que certa moeda vai explodir
e coloca ali todo o dinheiro guardado. Quando a coisa não acontece, vem a frustração. Mas o ponto é simples. Criptomoedas exigem conhecimento. É preciso entender para que serve cada projeto, se tem utilidade real, se tem equipe sólida, se resolve um problema concreto. Do contrário, vira tiro no escuro. E no escuro, quem não tem lanterna acaba tropeçando. Por isso eu insisto, conhecimento é tão valioso quanto o próprio Bitcoin. Ler relatórios, acompanhar especialistas, entender o ciclo de mercado, tudo isso protege você de cair em armadilhas. E, acima de tudo, ter disciplina. Não se trata de ficar rico da noite para o dia, mas de construir um caminho sólido. Quem entra no mundo cripto com mentalidade de curto prazo, corre mais riscos. Agora, quem aprende a respeitar o tempo, colhe frutos maiores. E é nessa consciência que surge a pergunta inevitável. Quem realmente deveria investir em criptomoedas e de que forma se preparar? Entrar no mundo das criptomoedas não é para qualquer momento, nem para qualquer perfil. Eu aprendi às vezes do jeito difícil que o Bitcoin e outras moedas digitais não são a salvação imediata de ninguém. Antes de pensar em comprar, é preciso ter base sólida, reserva de emergência guardada, contas em ordem e um mínimo de estabilidade. Sabe aquela história de construir uma casa? Ninguém começa pelo telhado. Cripto é o telhado, mas antes vem o alicerce. Quando alguém pergunta se vale a pena investir, eu sempre devolvo: como estão suas finanças hoje? Se a pessoa ainda vive apagando incêndio com cartão de crédito, o risco é grande demais. Mas se ela já tem uma vida financeira organizada, então o mercado cripto pode ser uma peça poderosa para diversificação. O segredo é tratar como parte da estratégia, não como aposta desesperada. É melhor colocar pequenas fatias do que se lançar inteiro de cabeça. O que torna tudo interessante é que, uma vez preparado, você começa a enxergar o Bitcoin e as criptomoedas como extensão do seu futuro. É quase como aprender um novo idioma. No começo parece estranho, mas logo você percebe que falar essa língua pode abrir portas que antes pareciam trancadas. E é exatamente nesse ponto que surge a consciência. Cripto é renda variável, sobe e desce como montanha-russa. Quem entende isso encara com disciplina, mas essa disciplina só funciona se acompanhada de estudo constante e prática segura. No fim das contas, eu nunca me canso de repetir: criptomoedas são investimentos de renda variável. Isso quer dizer que tanto podem gerar ganhos incríveis quanto perdas dolorosas. O Bitcoin não sobe em linha reta, ele respira, oscila, às vezes despenca antes de voltar a subir. Se alguém entra nesse mercado achando que é só vitória, vai se frustrar. É como surfar. Quem não entende que a onda também quebra acaba engolindo água. Por isso, a primeira responsabilidade é encarar com maturidade. Outra coisa, não existe garantia nesse jogo. Diferente da poupança ou do tesouro direto, aqui não tem proteção do governo. O que protege você é o conhecimento e a forma como administra seu dinheiro. Se coloca tudo de uma vez, o risco é maior. Se diversifica, cria respiro. É como viajar de carro. Você pode correr a 180 na estrada, mas um deslize pode ser fatal. Ou pode andar a 100, respeitar as curvas e chegar no destino com segurança. A escolha é sua e as consequências também. E é aí que está a beleza e o desafio do mundo cripto. Ele devolve para a gente a responsabilidade que antes era terceirizada aos bancos. Não existe gerente para segurar sua mão. Não existe call center para resolver senha esquecida. É você, suas decisões e seus resultados. Essa autonomia é libertadora, mas também exige disciplina. E quando você entende isso, começa a enxergar que o conhecimento é o ativo mais valioso de todos. Porque, no fim, mais do que números na tela, investir em criptomoedas é investir em si mesmo. Agora que você entendeu como o Bitcoin e as criptomoedas surgiram, percebeu que o dinheiro tradicional já não é tão seguro quanto parecia. O sistema bancário mostrou suas falhas e o mercado cripto abriu uma porta para quem busca liberdade e novas oportunidades. Mas essa porta só se abre para quem tem coragem de aprender, disciplina para aplicar e visão de longo prazo. A pergunta é: você vai continuar apenas observando ou vai se preparar para participar da revolução? Não deixe o medo ou a falta de informação paralisarem você.
Estude, pesquise, busque conhecimento e dê os primeiros passos com consciência. O futuro financeiro não espera, ele já começou. E só quem desperta para essa realidade consegue colher os frutos. Lembre-se, cada decisão de hoje pode ser um marco do seu amanhã.